Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a frente D de Física, aula número 5, o estudo analítico dos espelhos esféricos. Na aula 4, nós vimos a construção de imagens, a formação de imagens em espelhos esféricos e, antes de falar propriamente do estudo analítico, vamos ver a formação de imagens, como que ela fica. Olha só, eu trouxe aqui dois espelhos, e aí nós vamos fazer a formação de imagens neles. Eu vou colocar um objeto em verde aqui no meu desenho, certo? Aqui, nesse espelho, esse primeiro espelho, ele é um espelho côncavo. Por quê? Porque a parte espelhada da esfera é a parte interna, enquanto nesse objeto, nesse espelho aqui, a parte espelhada dele fica no lado de fora, certo? Aqui o espelho fica na parte interna da esfera e aqui na parte externa. Como que faz a formação da imagem? Eu preciso traçar dois raios notáveis. Nós vimos na aula anterior os raios notáveis e eu preciso traçar dois deles, pelo menos, para a formação de imagem, certo? Então, o primeiro raio notável é aquele que vem paralelo. O raio que vem paralelo, quando ele atinge o espelho, ele vai passar pelo foco. O foco, ele divide o centro até o vértice em duas partes iguais, certo? Ele tem a metade da distância do centro da esfera. Então, o raio que vem paralelo, quando ele atinge o espelho, ele sai em direção ao foco. O segundo raio notável poderia ser aquele que passa pelo centro e vai voltar pelo centro, ou aquele que passa pelo foco. O raio que vem passando pelo foco, quando ele atinge o espelho, ele sai, ele é refletido paralelamente, certo? Esses são os dois principais raios notáveis. O que vem paralelo sai passando pelo foco e o que passa pelo foco sai paralelo. Estão vendo que os dois raios que estão saindo, eles se cruzam? Eles se cruzam nesse ponto aqui, certo? Então, o que que eu tenho? A formação da imagem, nesse caso aqui, é essa daqui. Ela é uma imagem menor, nesse caso, quando está antes do centro, né? A imagem ela é menor, ela é invertida e real. Essas são as características da imagem no espelho côncavo, quando o objeto está antes do centro, certo? Eu precisaria fazer também no centro, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice. Eu não coloquei aqui o ponto, mas aqui é o ponto vértice, ponto V, certo? A mesma coisa eu vou fazer num espelho convexo. Aqui eu tenho um espelho convexo. Como que vai ser a formação da imagem nesse espelho? Primeiro, o raio paralelo, o raio que vem paralelo. O raio que vem paralelo, ele iria em direção ao foco, mas como ele é refletido, ele sai nessa direção aqui, certo? Agora, o raio que vai em direção ao foco, quando ele chega no espelho, ele é refletido. Mas como que ele é refletido? Paralelamente. Então, o raio que vem passando pelo foco é refletido paralelamente. Se eu observar aqui, esses dois raios refletidos, o raio refletido laranjado e o raio refletido rosa, eles são raios divergentes, então eles nunca vão se cruzar. Mas como que ficaria o cruzamento nos seus prolongamentos? Então aqui eu vou prolongar o raio, vou colocar aqui, eu vou fazer o prolongamento desse raio rosa aqui. E observem que ele se cruza
o prolongamento do raio laranja com o prolongamento do raio rosa, eles se cruzam nesse ponto, certo? Então, aqui eu vou ter a formação da imagem. E como que fica as características dessa imagem? Essa imagem, no caso, ela é menor, virtual e direita, certo? Então, nós temos essas duas características aqui, tanto em espelhos côncavos quanto convexos. Temos outras situações, mas eu construí apenas para relembrar da aula passada, certo? Vamos ver agora o estudo analítico. Nós temos duas formulazinhas que são muito importantes no estudo analítico, que a primeira é a equação de Gauss. A equação de Gauss, ela se dá da seguinte forma. Olha só, eu fiz aqui um desenho. Aquele primeiro, como nosso primeiro desenho aqui, nós temos um espelho, aqui no caso, um espelho côncavo, certo? Mas isso vai valer para espelhos côncavos, espelhos convexos, para qualquer espelho esférico, tá bom? O que que acontece? Nós temos aqui o objeto, eu desenhei o objeto. Então, olha só, o O vai ser o tamanho do objeto, que é esse objeto. Eu tracei o raio paralelo, saiu passando pelo foco. Veio o raio passando pelo foco, ele saiu paralelo, certo? Eles se encontraram neste ponto, eu tracei o objeto, a imagem, eu tive uma imagem menor, real e invertida no caso, certo? Bom, olha só, o que que eu fiz? Eu marquei aqui as seguintes medidas. O O vai ser o tamanho desse objeto, a altura dele, certo? O I, aqui vamos colocar então o O. O I, ele vai ser o tamanho da imagem. É essa medida aqui, ó, que vem deste eixo até a interseção dos dois raios. Essa medida é a medida I. Nós temos ainda a distância do objeto até o espelho, ou seja, essa distância aqui nós vamos chamar de P, certo? P vai ser a distância do objeto até o espelho. E nós temos ainda a distância da imagem até o espelho. Olha só, a distância da imagem até o espelho é essa distância aqui, que eu vou chamar de P'. Então, eu tenho essas 4 medidas que vão ser muito importantes, além da distância do vértice até o foco, certo? Então, eu tenho a altura do objeto, tamanho do objeto, a distância do objeto até o espelho. Nós temos o tamanho da imagem e a distância da imagem até o espelho, certo? A equação de Gauss, ela vai dizer que 1 sobre a distância do foco é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Essa formulazinha é o que nós chamamos da equação de Gauss, certo? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. E nós temos ainda uma segunda fórmula, que é a do aumento linear. Se essa imagem aqui ela é maior, se ela é menor, qual que é a proporção do aumento dessa imagem, certo? A razão. Então, o aumento vai ser o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ou menos a distância da imagem dividido pela distância do objeto, certo? Pessoal, eu preciso aqui considerar algumas coisas, porque veja que aqui aparece um sinal de menos. Por que isso? Nós temos algumas relações aqui que nós precisamos fazer quando o foco é positivo, quando o foco é negativo, quando a distância da imagem é positiva, quando ela é negativa, ou quando a imagem ela é positiva ou negativa. Olha só, voltando lá para a minha formação de imagem, aqui, o que nós podemos observar? O objeto ele está para o lado esquerdo do espelho, certo?
Então, essa região, ela vai ser considerada positiva. Quando o foco estiver no mesmo lado que o objeto, nós vamos ter o foco positivo, certo? Então, quando que eu tenho um foco positivo? No espelho côncavo, certo? Porque no espelho convexo, o foco ele está do outro lado. Na verdade, quando eu falo de distância, na verdade eu estou falando de um ponto da abscissa, né? Da abscissa é o eixo X, lembra disso? Então é como se aqui fosse a origem. Como esse lado aqui está positivo, o outro lado, o lado de dentro do espelho, ele é negativo, certo? Então aqui, ó, olha só, o foco ele está do mesmo lado do objeto. Então nós temos um foco positivo. O foco positivo nós vamos ter nos espelhos côncavos, certo? Enquanto o foco será negativo, ou seja, ele está do outro lado do objeto, nos espelhos convexos. Então, sempre quando eu trabalhar com focos negativos, eu estou falando de espelhos convexos, enquanto o foco for positivo, os espelhos côncavos. Certo? Agora, o que acontece com a distância da imagem? Nesse caso aqui, observem que a imagem, a distância do vértice até a imagem, ela está no mesmo lado que do objeto. Então, nós vamos ter aqui uma imagem real, certo? A imagem formar, quando o P' for positivo, a imagem ela será real, ela estará do mesmo lado que o objeto. Enquanto a distância for negativa, a imagem vai ser virtual. No caso aqui, veja que a distância, o P', né, ele é negativo, ele está do outro lado do objeto, certo? Então, nós temos uma imagem virtual, um P' vai ser negativo. E ainda, nós temos sobre a imagem, quando eu tenho imagens positivas, significa que a imagem, ela será direita. O que é uma imagem positiva? Aqui nesse caso, observem que ela tem a mesma direção que o objeto. Enquanto o objeto está, a seta do objeto está virada para cima, essa daqui, ela, à direita, a imagem, ela também será positiva, certo? Então, imagem positiva, a imagem será direita. E quando que nós teremos uma imagem negativa? Quando a imagem for invertida. Certo? Observem aqui no caso, uma imagem invertida. Ela está, a seta está no sentido contrário do objeto, certo? Então, quando isso acontecer, nós vamos ter uma imagem invertida, certo? Então, com essas convenções, eu consigo estabelecer nas fórmulas, utilizar as fórmulas de forma adequada. Então, cuidado com isso, tá, pessoal? Bom, vamos ver alguns exercícios que possam nos ajudar. Olha só, eu vou pegar do próprio livro, vamos ver aqui, ó. O exercício número 1, certo? Olha só, um pequeno objeto é colocado a 30 centímetros do vértice de um espelho côncavo, cuja distância focal é igual a 20 centímetros. Considerando obedecidas as condições de Gauss, a distância da imagem do objeto formada pelo espelho até o vértice do mesmo é de quantos centímetros? Bom, vamos ver aqui as informações. Ele dá um espelho côncavo. Se o espelho é côncavo, a parte espelhada é a parte de dentro do espelho, certo? E nós temos um objeto colocado a 30 centímetros do vértice. Vamos colocar aqui um pequeno objeto colocado a 30 centímetros do vértice. Ou seja, essa distância é 30. A distância do objeto até o espelho é de 30 centímetros.
A distância focal é 20 centímetros, ou seja, o foco ele vai estar a 20 centímetros, certo? Ou seja, o centro vai estar a 40 centímetros, concordam? O centro ele é o dobro do vértice, do foco. Considerando obedecidas as condições de Gauss, a distância da imagem, ele quer saber onde que está localizada a imagem. Na equação de Gauss, o que diz? Que 1 sobre o foco vai ser igual a 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem, certo? Bom, ele deu o foco, que é 20 centímetros. É igual a 1 sobre P. A distância da imagem é 30 centímetros. Então, vai ser 1 sobre 30, mais 1 sobre P'. O que nós temos aqui? Olha só, 1 sobre P' vai ser igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 30. Passei essa parte para esse lado, certo? 1 sobre P' vai ser igual a 20 vezes 30, um múltiplo comum, é a multiplicação entre eles. Aqui vai dar 20 vezes 30 dividido por 20, dá 30 vezes 1, 30. 20 vezes 30 dividido por 30 dá 20 vezes 1, 20. Então, 1 sobre P vai ser igual a 10 sobre 20 vezes 30. Multiplica cruzado, 10P é igual a 20 vezes 30. P, 20 vezes 30 sobre 10. Corta. 20 vezes 3, 60 centímetros. Ou seja, a distância do objeto... Opa, aqui é P', né? Eu comi a linha. A distância do espelho até a imagem vai ser de 60 centímetros. Ou seja, ela vai estar para cá. Vai ser algo assim. O dobro da distância do objeto. Certo? Essa é a questão número 1. Vamos ver a questão número 7 aqui, ó. A questão 7, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele diz assim, ó, observe a figura abaixo. Na figura, E representa um espelho. Então, nós temos aqui o espelho esférico côncavo, certo? Com a distância focal de 20 centímetros. E ó, um objeto extenso colocado a 60 centímetros do espelho. Olha só, então nós temos aqui o eixo. E cada quadradinho desse, ele tem de distância de 10 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está a 60 centímetros. O foco, ele diz que está a 20 centímetros. Então, eu tenho o foco aqui, certo? E o centro é o dobro do foco. Então, o centro está aqui, certo? Um objeto é colocado a 60... Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. Vamos ver. Olha só. A imagem formada pelo objeto do espelho é... Aqui ele quer saber se é real, virtual, direito, invertido. Vamos ver. O raio que passa pelo foco sai paralelo, certo? Então, ele vai sair paralelo. E o raio que vem paralelo, o que acontece? Sai passando pelo foco. Certo? Aqui, então, eu tenho a formação da minha imagem. Então, ficou meio feio aqui o meu desenho, mas a imagem do objeto formada pelo espelho é real ou virtual? Ele está do mesmo lado que o objeto, então ela é real. Invertida, né? Ela ficou para o lado de baixo. Invertida. E situa-se, ó, real, já eliminamos, virtual, 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 só sobrou a letra B. Então, ela está a 30 centímetros. 1, 2, 3, 30 centímetros do vértice. Então,
nós temos aqui a letra B como resposta. Certo, pessoal? Tentem fazer os outros exercícios, vejam como que eles acontecem, quais são as dúvidas que vocês têm, e aí nós vamos resolvendo na assessoria, beleza? Um abraço, pessoal, e até mais.